nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os patriarcas da Bíblia, os patriarcas do povo de Deus. E hoje nós vamos falar de uma pessoa em especial. Não vamos falar tudo sobre ele, mas vamos falar de um pedaço especial da vida dele, que é a vocação de Abraão. Todos nós, irmãos, somos chamados, temos um chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Você tem uma vocação, você foi chamado, como Abraão foi chamado, para uma missão especial aqui nessa terra. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse chamado, sobre essa vocação, a esse momento em que Deus chamou Abraão. Deus chamou pelo nome, o colocou como amigo. Deus o partiu, o chamou para que ele partisse para uma vida nova, para uma missão nova, para uma vocação. Nós temos uma vocação, né? Nós podemos ver que grandes homens da história da humanidade, né, pelo seu amor, ou pela sua causa de justiça, ou por tomar algum proveito na sociedade, eles se tornaram heróis, né, personagens. Temos vários heróis na sociedade, na história da humanidade, né? E na história do povo de Deus não foi diferente, né? Nós temos grandes homens, e um desses grandes homens, o primeiro, nosso patriarca, é Abraão. Abraão é um grande homem. Nós podemos olhar no livro de Gênesis e ver que o chamado de Deus para Abraão foi um chamado de fidelidade. Olha que coisa linda, irmão. Deus precisava de um amigo. Deus precisava de um amigo fiel. E esse amigo respondeu ao seu chamado. Esse amigo foi Abraão. Abraão foi um amigo fiel ao Senhor, como nós somos chamados hoje a sermos amigos de Deus. Deus vai se unindo de amigos, se cercando de amigos. O chamado que Ele tem para nós é um chamado de amizade. Ele nos chama para ser amigos, e Abraão foi o seu primeiro amigo. Ele o chamou. Abraão tinha uma vida comum. Abraão era um pagão. Abraão não era um cristão, não existia Cristo, não existia o povo de Deus. Abraão vivia, mas Deus olhou entre todos e encontrou em Abraão algo especial. Deus encontrou um homem ali, temente. Um homem que era temente a Deus, a um Deus que ele ainda não conhecia. Nós podemos ver no livro de Gênesis, né, principalmente no capítulo 12 ali, para frente, esse chamado de Abraão, essa vocação de Abraão, do capítulo 12 em diante, nós podemos ver que ali no capítulo 12, Deus, ele forma uma nova criação. Se olharmos a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1 em diante, Deus faz a criação do mundo, né? Primeiro versículo 1, Gênesis 1, Deus disse, faça-se a luz. Né? No princípio era Deus, tudo era Deus, e aí a gente vê a narração da Bíblia, toda a criação de Deus. Mas no capítulo 12, Deus faz uma nova criação. Deus inicia ali uma nova criação, a criação do seu povo. Quando Deus chamou a vocação Abraão, Deus iniciou uma nova criação, a criação do teu povo, do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, que nasceu daquele chamado de Abraão. Tem uma expressão hebraica que diz assim, que Deus, quando chamou Abraão, Deus disse para ele, leque, leca. Não sei se essa é a pronúncia certa, me perdoe se a pronúncia não for essa, mas essa palavra significa, leque, leca significa saia. Deus, quando chamou Abraão, ele disse isso, leque, leca, que significa saia, Abraão, saia. E não foi um chamado, mas foi uma ordem, foi um imperativo. Ele diz, Abraão, saia desse lugar, saia da sua terra. Abraão morava em Ur
junto com a sua esposa, na cidade de Ur. Deus o chamou e disse a Abraão, sai de sua terra. É uma ordem, é um imperativo, uma ordem. Mas essa palavra, saia, que Deus disse a Abraão, não era só, e ele saiu, e ele atendeu prontamente. Mas essa palavra de Deus para Abraão não era simplesmente, sai da sua terra, saia da sua cidade, saia do seu lugar, da onde você mora, porque eu vou te levar para um lugar. Não. Não somente isso, mas esse saia do seu comodismo, seja disponível. E Abraão se colocou disponível, por isso ele é o nosso patriarca, o pai da nossa fé. Nós podemos ver que em outras vocações existiam hesitações e perguntas para Deus, mas Abraão não hesitou e não fez perguntas para Deus. Você pode me perguntar, ficar pensando, quem hesitou? Ou quem fez perguntas para Deus? Quando o Senhor, no livro do Êxodo, chamou a vocação e ao chamado de Moisés, Moisés fez perguntas para Deus. Moisés disse, mas eu não, por que eu? Eu sou gago, eu não posso falar com o povo. Ele perguntou, ele hesitou várias vezes. Elias também teve suas perguntas, seus questionamentos. Mas Abraão prontamente atendeu ao chamado de Deus, que disse para ele, saia da sua terra. Não só saia da sua terra, saia da sua vida, mexe a sua vida, saia a vida que você está vivendo, procura uma vida nova. Esse leque também poderia significar, vai por ti, ou parte em outra direção a ti mesmo. Procura uma nova vida, sai da sua terra. E Abraão prontamente pegou a sua esposa e saiu para uma outra terra, para a procura da terra prometida. Abraão, diz a palavra, que tinha 75 anos. Em números bíblicos significa que ele tinha uma idade avançada, não 75 como nós conhecemos, mas ele já era de uma idade avançada. E nós, irmãos, quantas vezes o Senhor nos chama e nós, com uma certa idade, já estamos acostumados com a nossa vida, estamos acostumados com a rotina da nossa vida, acordamos, trabalhamos, temos os nossos trabalhos, as nossas refeições, os nossos dias a dias, e Deus nos chama para esse saia, esse grito. Como nós nos comportamos tantas vezes? Abraão já era de vida formada, já era de idade avançada, e ele prontamente deixou o seu povo, a sua tribo, o seu costume, para atender esse chamado, essa saída de Deus. Ele saiu e já era de idade avançada. Quem confia no Senhor, quem confia no chamado de Deus, nunca fica desamparado. Abraão confiou no chamado de Deus. Quem confia no chamado de Deus não fica desamparado, meus irmãos. Não fica desamparado. E Deus não permitiu que Abraão ficasse desamparado. Olha que lindo o nome de Abraão. Abraão, como todo homem, ele tinha suas inspirações, ele tinha os seus sonhos a se realizar. Um sonho que Abraão tinha era de ser pai. Quantos sonhos nós temos? Quantos desejos nós temos? O sonho de Abraão era ser pai. Esse sonho ele levava no nome, porque o nome dele, Abrão, significa pai de um povo. O nome dele significa pai de um povo. Ele tinha no nome já isso, que ele era pai de um povo. E o seu desejo era de ser pai. E o Senhor o chamou e disse, sai, e fez uma promessa para ele, eu te farei pai de uma geração. A tua geração será maior do que a tua descendência, Abraão, será maior do que as estrelas do céu. Deus prometeu, e nós, olha o que eu li agora, quem confia no chamado de Deus nunca fica desamparado. Nunca fica desamparado. Abraão era casado com Sara, sua esposa amada.
Sara significa a princesa, é o nome de Sará, né? Sarai, né? Sara, um i no final. Sarai significa a princesa. Né? Ele, com o nome dele era pai de um povo. Ele era casado com a mulher amada. O Senhor o chamou e disse que ele teria uma descendência maior que as estrelas do céu. Mas Sara era estéril. Tem uma frase que diz assim: um sonho frustrado significa uma existência fracassada. Uma vida sem sonho é uma vida sem valor e sem sabor. O Senhor não tira de nós nossos sonhos. Nós somos chamados a ter sonhos, irmão. Esse era o sonho de Abraão. E sua esposa era estéril. Mas quem confia no Senhor não será desamparado. Nós precisamos viver de sonhos. Deus se alimenta com os nossos sonhos. Nós não somos errados em sonhar. Nós temos que ter sonhos, mas colocar os nossos sonhos, submeter os nossos sonhos à vontade de Deus. Deus encontra todo homem uma situação de necessidade. Na origem de toda vocação, de uma maneira ou de outra, existe sempre uma promessa. É ela que dá sentido à vida. O Senhor revela-se, antes de mais nada, o Deus das promessas. Toda vez que Deus nos chama, e se Deus te chamou, irmão, Deus me chamou, e no chamado dele, ele fez uma promessa. E ele fez essa promessa a Abraão. Porém, nós precisamos ter esperança. Abraão passa a viver de esperança. Dia após dia, um mês atrás do outro, ele foi acreditando que Deus cumpriria a sua promessa. A sua promessa. Então, meus irmãos, todo chamado requer essa virtude da esperança. Nós precisamos ter esperança. Esperança no Senhor. Existem aqui três, vou colocar aqui entre aspas, mas 3 tipos de esperança, quero destacar aqui. Entre aspas, para que você entenda, faça uma relação. A esperança microscópica, a macroscópica e a telescópica. E a esperança microscópica que tem que ver com as pequenas coisas de nossa vida. Motivações, decisões do dia a dia. Nós precisamos ter essa esperança pequena, do dia a dia, aquela esperança diária que a gente vive constantemente. A macroscópica que pode nortear toda a vida, podendo nos levar a grandes lutas, ideais. Então eu tenho esperança em ideais, grandes lutas, grandes decisões macro da nossa vida. Mas temos a telescópica, esta perscruta o céu para contemplar as estrelas. É a grande esperança. Essa é a grande esperança, capaz de olhar para o alto e de ver ao longe. Ela nos conduz para fora de nós mesmos e nos rasga os horizontes. É essa a esperança que Abraão foi chamado. Depois que Javé chamou Abraão para fora e disse: ergue os teus olhos e conta as estrelas, se puderes, e acrescentou: assim será a tua descendência. E essa foi a esperança que Abraão teve. Essa passagem está em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 5. Olha para o céu, sai de ti, a tua descendência será maior do que isso. Hoje o mundo sente falta da esperança. Nós estamos fechados, em espaços fechados. Nós nos tornamos objetos. Nós vivemos um mundo sem esperança. E os poucos que se levantam, poucas esperanças que se levantam, são propostas por curandeiros, por pessoas farisaicas, por vendilhões, por publicidade. Nós estamos passando nossas esperanças em publicidades, por exemplo, e não no Cristo, naquilo que vivemos. Mas Abraão não perdeu a esperança na promessa, na sua chamada e na sua vocação. Ele esperou 14 anos. 14 anos.
antes que Deus se manifestasse. Ficou 14 anos até Deus se manifestar novamente para ele. Ele já estava muito mais velho, muito mais idoso. Já estava conformado. Ele disse a Deus: Senhor, eu contento-me com Ismael, que era o filho que ele tinha com a escrava. Eu me contento com essa sorte que eu tenho. Ele disse a Deus no seu sofrimento, já conformado. Mas Deus insiste e aumenta até a aposta. Você será pai, Deus diz para ele, de muitas nações. E Deus o troca, porque o chamado que Deus tinha a Abraão era tão grande que Deus troca o nome dele. Deus muda o nome. Para um hebreu, quando Deus muda o nome, significa que Deus identifica tanto essa pessoa, que Deus o troca de nome. E o compromisso que ele tem com Deus e que Deus tem com ele é tanto que faz dele um novo homem. Como Deus fez também com o seu neto, neto de Abraão, Jacó, que se tornou Israel. Deus transforma Abrão em Abraão. Tamanha pai de muitas nações. Eu te farei fecundo, Abraão. E ele se cumpriu. E se cumpriu a promessa na vida de Abraão. Quando Sara apareceu grávida. A reação de Abraão com um certo traço de decepção e amargura é bem compreensível. Abraão caiu com o rosto por terra. Ficou a rir e começou a rir quando Deus disse isso, pensando: será que um homem de 100 anos vai ter um filho? E Sara, que tem 90 anos, vai dar à luz? Mas Sara engravidou de seu filho Isaque. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a promessa. E Sara deu à luz a Isaque. Não podemos deixar as nossas esperanças naufragarem. Não podemos deixar com que as nossas esperanças se percam. O tempo não pode fazer com que a nossa esperança morra. Não podemos perder a esperança para o tempo. Não podemos perder a esperança para o silêncio de Deus. Deus faz silêncio, Deus silencia. Não podemos perder a esperança diante do silêncio de Deus. E não podemos perder a esperança para o maior obstáculo, que é a cruz. Não podemos perder a esperança para a cruz. Na vida de Abraão, depois de tudo que aconteceu na sua vocação, Deus o chamou para a cruz. Deus chamou a tua esperança para a cruz. Deus pediu a vida de Abraão, a vida de Isaque em sacrifício. Deus pediu a vida de Isaque em sacrifício do seu único filho. Mas a vida de Isaque, o sacrifício de Isaque, a resposta a essa fidelidade de Abraão, nós vamos ver no próximo vídeo, que nós vamos ver esse chamado, essa vida e o sacrifício de Isaque, como Abraão respondeu a isso. Ficamos hoje com esse chamado à esperança. Não percamos a esperança. E com essa frase eu quero fechar. Quem confia no chamado de Deus nunca fica desamparado. Deus não desamparou Abraão, Deus não vai te desamparar, meu irmão. Deus não vai nos desamparar. Confia nele. Quem confia no chamado de Deus, ele não deixa desamparado. Confia no teu chamado. Deus te chamou para uma vocação, como chamou o nosso pai Abraão.